primeira parte, que é a discussão do preço. Evidentemente, eu acho que a gente tem que pensar o preço onde e em qual segmento, né? Eu acho que a resposta é depende. Se a gente for ver no Itaim, acho que os preços não chegaram a limite. Nem sei se tem limite lá. Se a gente for analisar em Sorocaba, em São José do Rio Preto, ou em outras cidades do país, em muitos casos sim. Se a gente for analisar em outros segmentos como habitações de interesse social também. Então a gente, como uma firma de arquitetura, e pensando, a gente tem que pensar sempre nas duas pontas junto com o cliente, como que a gente consegue maximizar valor do lado de preço e valor do lado de custo, entregando o máximo benefício para quem vai viver nesses espaços. Então hoje eu trouxe um tema que a gente começou a explorar no escritório em 2017 de maneira mais profunda, a partir de 2016, que é o Integrated Project Delivery como metodologia de trabalho que, bem, vai parecer o óbvio, mas de fato a gente às vezes não faz nem o óbvio. Qual que é a diferença entre Integrated Project Delivery e a gestão de projeto que a gente em geral pratica? Está em três coisas. Muitas vezes a gente trata Integrated Project Delivery como uma metodologia de como projetar, e a gente acredita que vai além disso. Então a gente tem que, e a gente de fato faz o IPD quando a gente tem três elementos presentes. O primeiro deles, claro, são as melhores práticas de projeto e de metodologia de gestão do projeto. Mas tem uma grande transformação que é o foco no benefício. Então, muitos dos, né, pegando um pouco o que o Dadinha colocou, esse jeito que a gente fala, né, o jeito old school. Então, muitas vezes a gente é contratado para entregar coisas, né, e não para produzir benefícios. Então, os contratos que estão focados em eu quero entregas, eu quero plantas, cortes, elevações, e a gente se afasta do benefício que a gente de fato quer. E essa é a diferença no IPD. É um foco de todos os agentes do processo de projeto, de construção e de investimento no foco no benefício. E somado a mecanismos contratuais de alinhamento de todas essas partes. E quando a gente fala de melhores práticas de projeto, a gente está falando, claro, de termos como engenharia simultânea, Building Information Modeling, gestão ágil de projetos, metodologias de stage gates, metodologias como Learning Planning, como Discovery Driven, e várias outras que a gente introduziu no nosso processo de trabalho, se afastando do que, em geral, a gente acaba utilizando, que é o PMBOK, né? A gestão de projeto que a gente traz lá do canteiro de obra para dentro do escritório de arquitetura e que nos afasta muito do foco no benefício, porque o PMBOK é desenhado para entregáveis, né? Eu tenho uma estrutura analítica de projeto, eu tenho escopo, eu tenho entregáveis, então a gente administra o que a gente vai entregar e não necessariamente o benefício. E, essencialmente, projetar na fase inicial é lidar com incerteza e resolver essas incertezas e passar por um processo de aprendizado junto com o cliente sobre o que deve ser feito e como deve ser feito. Hoje eu trouxe um case, que é um projeto que a gente desenvolveu com a NLS Incorp, com a CNL, com a Monolito, o Canvas High House. Esse projeto é muito interessante, ele fica a história dele. Ele fica em Alphaville, de frente para o Residencial 1. Ele é onde era a unidade do Einstein, em Alphaville. São dois terrenos, na verdade é a junção de dois lotes, então forma um lote de 5.000 metros quadrados. E o cliente essencialmente, ele queria fazer um projeto que permitisse que as pessoas fossem atraídas das suas casas para apartamentos e que nesses apartamentos todos os moradores pudessem se beneficiar dessa vista incrível e permanente. Esse terreno de 5.700 metros quadrados. E a pergunta, então, era como a gente podia encontrar a melhor solução para esse projeto. Alphaville tem uma questão muito peculiar, que o gabarito ele impõe um gabarito ao longo de todo o edifício. Então, não é possível o escalonamento. Então, se a gente está ali no pavimento 58, todo o edifício tem que estar inserido, inclusive o térreo, nessa marcação que a gente tem aqui. E se ele tem 20, todo ele tem que estar inscrito
nessa área. Então, o cliente queria... O primeiro pedido foi, eu quero 2 edifícios, eu quero 2 torres, 2 por andar, e, na medida do possível, que todos olhem... não, na medida não, ele queria que todos olhassem para a Zera. E aí a gente começou a trabalhar de maneira muito integrada com o cliente. Então, o que a gente tinha aqui de elementos de IPD? Primeiro, a metodologia de projeto. Engenharia simultânea, tudo isso muito presente. Logística de obra, custo de engenharia, pensados nessa fase, não na fase que a gente já tem um projeto de prefeitura aprovado. E, ao mesmo tempo, a gente tinha um mecanismo contratual, nesse caso, que era a garantia de custo de obra. Então, todos que estavam envolvidos... a gente tinha a garantia de que, se o custo de obra passasse de um dado custo de referência, a gente iria promover todas as mudanças necessárias para retomar esse custo. E o benefício que a gente queria, evidentemente, é o desafio de vender a R$ 8.000, R$ 8.500 o metro quadrado, né, num apartamento que praticamente tem boa parte dos atributos de um apartamento que se vende a 20, 25 mil em São Paulo, né. Esse projeto foi desenvolvido em BIM, né? No escritório, todos os projetos desenvolvidos no escritório hoje são desenvolvidos em BIM. Então, João, a gente tem algumas perspectivas do projeto, o resultado final, ele está em construção. Eles lançaram em abril de 18. Teve a velocidade de vendas foi excelente para o investidor. Eles acabaram tendo uma exposição de capital 50% menor do que era previsto. Praticamente em 45 dias eles atingiram 70% das vendas. O que o IPD trouxe para a gente? Ele é muito transparente. O IPD exige muita transparência. Então, a gente, desde o dia 0, sabia quanto que a obra tinha que custar. A gente tinha acesso a todos os itens de custeio da obra. E a gente pôde, em todos os momentos, discutir com o cliente quais eram os custos, o quanto do custo tinha que ser reduzido e de onde a gente ia tirar esse custo. E essa é uma transformação para a gente no processo, que não veio uma demanda para nós que é do tipo, eu tenho que alterar esse acabamento, eu tenho que alterar esse guarda-corpo, mas sim, eu tenho que remover 1 milhão, 2% ou 3% do custo de obra. E, com isso, a gente consegue interagir com o cliente e descobrir de onde tirar, garantindo que a gente está tirando do lugar que produz os melhores benefícios. E o desafio é reduzir custo e aumentar valor, né? Essa é a nossa tarefa de casa. É óbvio que o foco aqui é o de reduzir custos e espremer, fazer diferente, se reinventar. Custos, né, a gente pode separar em basicamente 2 caixinhas. Uma caixinha que é o de custo direto, e uma caixinha que é de custo indireto. É óbvio que cada empresa, cada um tem a sua nomenclatura, mas eu trouxe aqui mais para representar um pouquinho dos 2 universos. E é como se a gente dissesse, que traduzisse que o custo direto é o quê? O que eu vou fazer? E o custo indireto é o como eu vou fazer. Porque existem 2 formas de a gente abordar uma redução de custo. Uma no quê, ou seja, quanto custa o bloco, quanto que eu vou pagar o bloco, quanto que eu vou pagar o metro cúbico do concreto. Então, isso é o produto, é a luta ali que tem mais a ver com uma questão comercial, de parceria, de negociação. Mas existe um outro lado que é o como, né? Ou seja, quais são os recursos que eu vou alocar, qual é a expertise que eu vou colocar ali, qual é a equipe, qual é o prazo, qual é a solução técnica. E essa competição é muito complexa, porque muitas vezes a gente está competindo, né, o quê. É muito trivial, e o como, existe uma diferença muito grande de como a gente vai trabalhar neste contexto. E aí um gráfico que todo mundo conhece, que é a questão de, né, o tempo do projeto versus o impacto, o custo de mudança. Ou seja, é muito melhor e muito mais barato e muito mais eficiente você intervir no projeto numa fase inicial, que o custo da mudança é barato, né? Enquanto você acabou de comprar um carro, você fala, não quero mais azul, quero vermelho, não custa nada. Espera o carro chegar na concessionária e pede para mudar de cor, né? O impacto é muito grande. Então, o nosso foco, o que a gente propõe aqui é o seguinte, como estratégia, é trabalhar antes, seja na fase da construção, na fase do projeto, ou seja, estar com o cliente antes, atuar no desenvolvimento do projeto, colocar a expertise de execução no processo, para, sim, a gente ter resultados lá na frente. Não adianta, a gente trabalha muito com cliente privado, né? Muitas vezes não adianta a gente receber um pacote pronto, falar assim, orça o projeto e tal. É a bela contribuição do Danilo, ou seja, você recebeu o pacote pronto, o preço tem a variação comercial, mas não tem muito o que fazer. Ou seja, onde é que a gente explora a engenharia? Onde é que a gente consegue criar um produto diferente que atenda às necessidades e agregue valor e reduza custo, né? Então, um trabalho que a gente tem feito com bastante intensidade, inclusive boa parte do nosso contrato surge de um processo como esse, é o trabalho que a gente chama de pré-construção.
Ou seja, focar em engenharia de valor, uma análise crítica do projeto, atuar na coordenação no desenvolvimento de um novo projeto, mas, em paralelo, com foco em planejamento, em orçamento, avaliar certificações, eventualmente fazer um mock-up, fazer uma amostra de um trecho, uma construção de um pedaço. Ou seja, trabalhar no projeto na fase de desenvolvimento, agregando conhecimento não só do ponto de vista de análise do projeto, mas também de logística, de custos, subsidiando as decisões do projeto. A gente tem usado muito o BIM. Em 2018, a gente foi até premiado como categoria construtoras, né, para engenharia de valor, realidade virtual, ferramentas que a gente precisa usar, inclusive, para facilitar essa tomada de decisão, né, usar a realidade virtual aumentada, vincular qualidade com isso. E aí, aqui um exemplo, né, ou seja, é impossível você discutir... Aqui só tem 2 folhas de projeto, mas é impossível a gente enxergar 60 folhas de um projeto versus você ter um modelo que essa dinâmica de tomada de decisão, de entendimento do projeto, de discussão, é muito mais fluida. Então, o modelo é muito positivo nesse sentido. Primeiro ponto, planejamento. A gente precisa investir energia, planejar, envolver as áreas, trocar figurinha e gastar neurônio em cima do projeto. Segundo ponto é engenharia, usar a parte técnica. A gente tem muito conhecimento. Hoje, eu vejo que a construção civil está perdendo muito da parte técnica com essa movimentação, né? O que tem de engenheiro no Uber é impressionante. Análise de riscos, ou seja, até puxando a provocação que eu fiz no começo, do detalhe ao global, não tem mais como a gente fazer análise macro, não adianta a gente só ficar no micro, a gente precisa entender do negócio, precisa entender do tijolo, precisa entender do prego, do arame recozido. E tecnologia, inovação, mais pessoas. A gente precisa inovar, precisa fazer diferente, a gente precisa ter processos inovadores, culturas inovadoras, e tudo isso que eu falei depende das pessoas. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês um outro aspecto da questão do custo que, muitas vezes, nós estamos nos esquecendo, né? Vamos falar um pouco sobre produtividade. A questão não é se o preço, na minha opinião, né, não é se o preço dos nossos imóveis já atingiu um determinado limite ou não, se pode crescer ou não. O problema é saber se nós vamos ter lucro ou não. O nosso setor, hoje, é um dos setores que tem a menor lucratividade da economia, né? Nós estamos dentro de uma crise muito forte, mas também, de 83 a 2014, que nós tivemos um boom no nosso setor, nós conseguimos também ter prejuízos muito grandes. Várias empresas quebraram, né? E o tempo todo porque essa disputa de custo, né, e preço está nos levando, muitas vezes, a decisões fáceis, né? A decisões fáceis porque aparentemente são as decisões certas, né? E a gente tem, ao longo dos últimos, pelo menos 50 anos, nós temos deformado muito o nosso setor. Então, não adianta nada a gente ter aumento de preço nos nossos imóveis, a gente até agregar valor, eu acho que isso é importantíssimo, mas não adianta somente isso, tá certo? Se os custos subirem. 1 litro de concreto é 25 centavos, 1 litro de água mineral é R$2. Né? E está todo mundo feliz. Aí vai fazer um projeto que agrega valor tal, né? Dá uma reaçãozinha na economia, o ano que vem está todo mundo quebrando, porque o custo das estruturas poderão aumentar no mínimo 50%. Os nossos ciclos de negócio, principalmente em São Paulo, mas no Brasil inteiro, no nosso setor, o ciclo entre você começar a comprar um terreno, imaginou um empreendimento, começou a formar o terreno, a entrega final com o desligamento de todas as unidades, hoje já tem 8, 10 anos. E não é por causa da crise, isso está acumulando ao longo do tempo e, durante 8, 10 anos, nós passamos por várias crises. A gente está falando em agregar valor agora, tá certo? Mas não sabe quanto é que vai custar. Né? A gente fala em agregar valor agora e entrega o empreendimento daqui 8 anos. Será que o valor que nós vimos agora é o mesmo que vai persistir daqui a 8 anos? E assim por diante. Eu gostaria de mostrar para vocês que existe uma grande quantidade de valor que nós estamos jogando no lixo, e ninguém está ganhando com isso, né? Que é improdutividade. Isso é um levantamento. Infelizmente, nós não temos no nosso setor pesquisa de produtividade. Eu tive nos Estados Unidos os últimos 2 anos, né, estudando no MIT, e lá é uma obsessão a medida de produtividade. As entidades lá divulgam produtividade ou mensalmente, ou no máximo trimestralmente, e aqui a gente tem produtividade medida a cada 30 anos, e todo mundo fica muito feliz com isso. Então, existe uma quantidade enorme de valor aí que nós nos acostumamos a não olhar. É muito dinheiro envolvido. Né? Quando você tem 1/6 da produtividade, você tem 2,5 vezes prazo,
a mais prazo, você está agregando custo indireto. É uma esponja de custo indireto. Você está agregando um custo enorme financeiro. Nós somos um dos países de custo financeiro mais alto do mundo, entendeu? E nos damos ao luxo de esquecer que existe prazo, né? Tudo diz respeito a tempo. Nós, por uma série de decisões erradas que nós tomamos ao longo dos últimos 50 anos, nós entranhamos isso na nossa cultura. Então, nós temos longos tempos de compra de terreno, né? Nós não podemos fazer nada com isso. Será que não? Né? Será que o poder público não tem que ser pressionado para estimular a renovação da cidade? Quer dizer, então, longo tempo de remembramento, quer dizer, hoje em dia um remembramento com confronto de limites, né? Se for judicial, pode demorar 2 anos. Senhores, a taxa interna de retorno é super importante, né? Se eu aumento o prazo, se eu dobro o prazo, normalmente eu reduzo a metade a taxa interna de retorno. O prazo é um recurso, né? E essa minha experiência nos Estados Unidos foi muito importante, que o prazo eles consideram o principal recurso deles, e é um recurso não renovável. E nós nos desperdiçamos. Não dá para renovar o prazo. Você não ganha tempo. Você pode deixar de perder, mas se você perder, você não retorna mais, né? E nós nos damos ao luxo. Nós tratamos o tempo como fosse o recurso mais barato que tem. Esse é o nosso setor. Nós estávamos entregando, né, recentemente vários empreendimentos, né, que está todo mundo reclamando que o cliente está devolvendo, mas são produtos totalmente anacrônicos, né? Foram produtos que foram gerados há 8, 10 anos atrás, foram projetados há 8, 10 anos atrás. Nessa época não tinha Uber, tá certo? Não tinha as leis sociais para empregada doméstica, ninguém queria um mercadinho no térreo, porque senão dava mosca. Agora não, agora todo mundo quer um mercadinho, né? Mudou, nós mudamos profundamente, tá certo? E estamos entregando empreendimentos novinhos, velhos, totalmente velhos, e de alto custo de manutenção. E as prioridades hoje, né, para a gente realmente dar um salto grande, né, extremamente grande, né, e da nossa viabilidade, que hoje o nosso setor está no limite da viabilidade para a maior parte das empresas, né, no limite da viabilidade. E, basicamente, eu acho que nós temos 3 prioridades. Primeiro, né, uma redução do peso do Estado na regulação do nosso setor. Nosso setor é extremamente regulado, né, e regulado, muitas vezes, de uma maneira extremamente burra, né? Nós precisamos ter uma isonomia tributária, ou seja, hoje, se você constrói com processos industrializados, você tem um aumento de custo da ordem de 16% a 18%, né? E nós temos que criar uma maneira de formar poupanças prévias para o nosso comprador, de tal maneira que o nosso comprador não precise de prazo, né? Ele se prepare antes. A gente parar com essa... Vamos dar prazo para ele. Esse fingimento todo que nós estamos de fingir vender, essa instabilidade de venda e tudo mais. Precisamos conversar com a cadeia inteira, né? Com toda a cadeia. Né? Esse é um evento importante, o evento de hoje, por causa disso, né? A oportunidade da gente ter toda a cadeia, principalmente porque, com esses longos prazos, nós estamos afastando os nossos investidores. Sem lucro, não adianta a gente falar sobre sustentabilidade, produtividade, todo mundo bonito, todo mundo feliz, se nossas empresas não subsistirem.